O tema da aula de hoje é o seguinte: existencialmente, o que significa dizer conhece-te a ti mesmo? Esse lema conhecidíssimo, reiterado, né? Virou lugar comum e tudo mais, do Sócrates, grande pensador grego, retratado pelo Platão. A gente tem basicamente duas fontes para chegar até o Sócrates, que era um pensador peripatético, deambulante, um andarilho, que nunca escreveu nada, mas que foi eternizado tanto pelo Platão quanto pelo Xenofonte. A gente vai falar o que significa dizer conhece-te a ti mesmo em termos existenciais. É a questão das questões, né? Pessoal, geralmente aí no lugar comum, às vezes discussões de autoajuda, não sei o quê. Ah, não, conhecer a si próprio é olhar para dentro de si mesmo. Aí o pessoal poderia brincar e brincar a sério nesse caso. Tá bom, então eu vou tirar um raio-x e aí já está olhado dentro de mim mesmo. Só que quando eu olho o raio-x, eu vejo lá o famoso esqueleto, o arqui-inimigo do He-Man, né? Para quem assistiu ao desenho He-Man, o desenho icônico da minha infância, lá pelos idos dos fins da década de 80 e década de 90. E tá feito. O que significa, se é que tem alguma significação, olhar para dentro de si? Vejam, com a modernidade, no sentido de questionamento sobre a existência de Deus, com o desenvolvimento das técnicas científicas, industriais e assim por diante, o Charles Darwin desconstruindo o criacionismo bíblico e assim por diante, com a sua teoria da evolução das espécies, houve um sucedâneo, um substituto para a alma na construção filosófica, que foi aquilo que o romance psicológico chamou de eu, self, subjetividade. Então, muitas vezes se associa o conhecer a si próprio. Estou aqui fazendo um tete a tete com vocês, hein, gente? Espero que a minha cara não esteja tão desagradável aí para vocês. Este Marílio Gabrielo com seus óculos azuis. O pessoal fala assim, mas cadê os óculos marrons? Eu estou prometendo, desde que eu cheguei a Portugal, mostrar, mas eles estão ali dentro do guarda-roupa e a preguiça impera, às vezes, para abrir o guarda-roupa ali, gente. É, pessoal, para vocês verem. Mas assim, esse self, essa subjetividade, olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer, que é filha da minha também queridíssima Elvira Macedo, ambas radicadas na formidável, ambas soteropolitanas, ambas radicadas na formidável cidade de Salvador, no estado, capital do estado da Bahia, de Todos os Santos. Essa cidade de todas do Brasil que eu não conhecia, que eu mais quero conhecer no futuro, é justamente Salvador. Mandam um super sticker, apoiam este canal, e eu mando um grande abraço aí para Alice Rainer e para Elvira Macedo. Obrigado, mãe e filha, apoiando esse canal. Muito obrigado. Gente, aí é o seguinte, esse self, essa subjetividade, essa racionalização da alma conteria as nossas dimensões de identidade, o que queremos, de que temos medo, nossas potências, nossas inseguranças e assim por diante. Mas será que é assim mesmo? Será que existencialmente dizer conhece-te a ti mesmo é conhecer o self, a subjetividade? Se sim, o que é essa subjetividade? Ela é um dentro de si, um em si? Ou, na verdade, mais historicamente, mais sociologicamente, mais histórico-materialmente, a subjetividade é composta pelas relações que estabelecemos com os demais, por como os demais nos veem, pelo que nós fazemos com o olhar que os demais projetam sobre nós, sobre quanto de sociedade há dentro de nós, sobre quanto de sociedade nós gostaríamos que houvesse ou não gostaríamos que houvesse em nós. Vejam que eu comecei a complexificar essa dimensão do self e do si mesmo, porque essa é a dimensão. Vejam, vou dar muitos exemplos aí, e vocês podem colocar aqui, ó, no chat da aula, várias questões de vocês. Vamos compartilhar aqui que eu vou ler aí durante a aula e depois na hora das perguntas, tá?
Gente, será que o fato de eu ter nascido num bairro, que de eu ter, eu não nasci em São Bernardo do Campo, eu nasci numa cidade chamada Ribeirão Pires, que fica ali perto, só que eu vivi um aninho lá. E eu quero dizer a vocês que uma tristeza me tomou, porque eu fui para o distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, antes de vir aqui para Portugal. No último dia dos finados, dia 2 de novembro, portanto, eu combinei com a minha irmã, com a minha amada irmã, que nós iríamos olha o plural, aos cemitérios para visitarmos, né, o túmulo do nosso pai, o túmulo da nossa avó e o túmulo da nossa mãe. E aí eu tive a ideia de pedir à minha irmã que nós fôssemos a Ribeirão Pires, porque o meu pai, eu tive dois pais, né? Eu já contei aqui, meu pai biológico, o meu pai, o segundo marido da minha mãe, que me criou desde um aninho, que é tão meu pai ou até mais do que o meu pai biológico. Todas pessoas amadas. Que nós fôssemos lá ao distrito de Ouro Fino, onde meu pai morava, e onde eu morei um aninho. Que foi o período em que eu morei lá em Ribeirão Pires. Depois a minha mãe se separou e nós fomos morar em São Bernardo do Campo, no bairro do Baeta Neves. Né? Quem conhece São Bernardo do Campo sabe onde fica o nosso querido bairro do Baeta Neves, tradicional bairro lá da cidade de São Bernardo da Borda do Campo. Será que o fato de eu vir de um bairro operário tem significação essencial na minha vida? Com absoluta certeza. Só que tem uma coisa, né? Só que tem uma coisa. A gente pode falar do eu, do si mesmo, que é esse feixe de relações, como eu estou tentando colocar a vocês, como uma determinação, como algo determinista? Sim e não. É claro que o fato de eu nascer num bairro operário, de, na minha rua, toda a geração dos pais ali não ter faculdade, todos. Eu não me lembro, eu estou tentando me lembrar. Nenhum pai, nenhuma mãe da rua onde eu morava, num bairro operário, perto da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, nenhum pai, nenhuma mãe, entre os quais os meus, o meu pai, biológico sim, mas eu nunca vivi com ele. Né? Meu pai era psiquiatra, mas a minha mãe e meu pai não, minha avó e os demais. Ninguém tinha faculdade. Então, o horizonte de expectativas, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Ettore Ritter, que deve ter um nome italiano e um sobrenome que deve ser de ascendência germanófila, manda um super sticker, apoie esse canal. E é isso aí, muito obrigado ao Ettore Ritter aí pelo apoio. Valeu, irmão, muito obrigado. E aí é o seguinte, o horizonte de expectativas era um horizonte que colocava a gente numa dimensão de que as pessoas queriam, no máximo, eu lembro muito bem, né? A maioria ali trabalhava nas montadoras de São Bernardo do Campo, eram metalúrgicos ali na rua, e o que os filhos e filhas almejavam muitas vezes era que os pais trouxessem ali aquela ponta para a pessoa trabalhar na empresa, na linha de produção, às vezes a pessoa fazia um curso técnico, né, na ET, que havia Escola Técnica Estadual, que ainda há, acho, lá em São Bernardo do Campo, perto do a ET Lauro Gomes, que há lá no Paço Municipal da saudosa São Bernardo do Campo. Então, gente, tem isso, o horizonte de expectativas. Porém, eu quero dizer a vocês que, pelo fato de eu ter podido estudar, pelo fato de eu ter tido o que milhões e milhões de brasileiros não tiveram, que é o direito à educação, que, se não é um direito para a maioria, torna-se um privilégio, e isso é uma coisa lamentável que assim o seja, o fato de eu ter me dedicado aos estudos, o fato de ter tido uma vida que fez com que eu só precisasse trabalhar ao fim da faculdade, isso propiciou essa formação plural que eu agora partilho com vocês aqui a partir do meu canal do YouTube, das minhas redes sociais e, sobretudo, com profundidade, ainda mais profundidade, nos meus cursos pelo Zoom, né? E isso fez com que eu conseguisse fazer na minha vida, com um apoio incondicional e sem o qual jamais as coisas teriam acontecido, dos meus pais, eu pude transitar em termos de classe social, me tornar um professor universitário, um escritor, uma pessoa, vamos dizer assim, de a classe média, mas continuo sendo um operário do saber, mesmo tendo estudado. Eu não tenho nenhuma identificação
subjetiva, ainda que sociologicamente, pegando lá os termos do Pierre Bourdieu, eu possa falar em capital cultural elevado pela minha formação, por ter percorrido todos os degraus de formação de pós-graduação, do primeiro até o último aí, e objetivamente eu ter aquilo que o capitalismo chamaria de mercadoria cultural, num termo tristíssimo para a nossa sociedade, e isso ter uma saída com vocês aqui, se eu não vender a minha força de trabalho economicamente todos os meses, estando muito, mas muito longe de ser dono de meio de produção, que eu não tenho nenhum meio de produção, eu não consigo me reproduzir, ter o meu metabolismo social. Então, gente, é interessante pensar isso. Eu transitei por vários logradouros, convivi entre as classes e pude perceber uma coisa pitoresca. Eu venho de um bairro operário e eu encontrei pessoas no bairro de onde eu venho, na amada cidade, saudosa e eterna cidade de São Bernardo do Campo, que, mesmo tendo uma origem humilde, tinham uma potência de personalidade. Tinham um ímpeto, às vezes um orgulho, sabe? Aquela personalidade dura, que às vezes eu não encontrava em outras classes sociais. Então, mecanicizar, tornar escorreita a associação entre pertencimento de classe e personalidade é embotar as características do humano. É claro que no Brasil, um país de historicamente pouquíssima mobilidade social, é claro que vão se decantando, lamentavelmente, autoritariamente e tragicamente na sociedade, os logradouros de pertencimento. Ou seja, tal classe manipula ou abocanha os postos para determinadas profissões. A maioria não tem acesso. E aí, muitas vezes eu ouvi, na minha infância e na minha adolescência, tal coisa não é pro teu bico. Não é pro meu bico uma pindóia, como dizia meu pai. Uma pindóia. Mas é uma questão fortíssima aí para a maioria. Então, é importante dizer que esse si mesmo, se não levar em consideração a nossa formação histórica, histórico-pessoal, psicossocial, porque tem isso. Às vezes a pessoa está lá, teve um pai e uma mãe que alavancaram, a pessoa teve exemplos ali de perseverança, ou a pessoa teve uma família desagregada. Nossa, isso tem. Uma pessoa, gente, esse conhecer a si mesmo. Olha, eu quero dizer a vocês, tinha na minha rua, provavelmente que eu nunca vou falar o nome de ninguém, é claro, mas tinha na minha rua um rapaz que era um rapaz muito inteligente, mas tinha muita dúvida sobre si mesmo. Aí você ia ver qual era a relação desse rapaz com o pai e com a mãe, sobretudo com o pai ali, trazia muita insegurança. Então, os pais tiveram muita dificuldade na vida e achavam que o filho, mesmo com a capacidade que tinha, não podia, ou não conseguiria sair daquele logradouro. Então, o menino tinha uma insegurança que pessoas que vieram de logradouros mais remediados tomam como naturais. Deixa eu contar uma história para vocês. Acho que eu nunca disse isso aqui no canal. Como eu convivi, obviamente que eu vi muitas vezes meu pai, biológico, que era médico e tal, mas a gente nunca viveu na mesma casa, né? E então, com quem eu convivi de verdade foi com minha mãe e com meu pai. Eu me lembro no terceiro colegial, eu gostava muito de física, e eu estava estudando física elétrica, eletricidade. E eu lembro que meu pai era exímio, agora eu estou falando do meu pai nhanho, né? Que era exímio, carpinteiro, marceneiro, eletricista. Ele era metalúrgico, mas ele fazia tudo de casa, pintor. A casa era um brinco, tudo ele ajeitava. É um homem de um talento, de um capricho tremendos. E eu lembro que eu fui conversar lá com meu pai, porque ele estava trocando a resistência do chuveiro, e eu não sabia trocar a resistência do chuveiro, ele sabia, mas eu sabia explicar para ele por que tinha acontecido o curto-circuito na resistência do chuveiro. Aí meu pai falou uma coisa que era interessante, ó, você pode saber a teoria, mas sem a prática não vai acontecer nada. E era uma coisa curiosa, porque assim, já com aquela idade, eu tinha estudado mais tempo do que o meu pai, que, coitado, tinha tido uma vida sofridíssima ali no norte do Paraná.
Então, esse horizonte, mesmo tendo bom desempenho na escola, depois na faculdade, primeira era coisa, vou entrar na faculdade? Esse dilema que eu via os meus colegas de escola não tendo, estudando em escola particular, com os pais da maioria dos alunos e alunas já tendo ido, ou seja, que o pessoal da escola particular tinha uma geração de pais que já vinha da universidade. Eles não eram mais a primeira geração universitária. Eram a segunda, se não a terceira. Na minha família, minha irmã e eu fomos a primeira. No núcleo da minha família, a primeira geração. Então, é curioso. Eu entrei na faculdade. Então, entrar já foi uma sensação de romper amarras do horizonte. Depois era a questão, vou me formar? E por mais que eu fosse bem, eventualmente, na faculdade, ficava essa coisa. E aí eu fui descobrindo essa dimensão de um medo objetivo, de uma insegurança objetiva que tem marca de classe, a despeito da sua própria personalidade aguerrida, de se colocar e assim por diante. Olha esse self, olha esse si mesmo. Então, existencialmente, o que significa dizer conhece-te a ti mesmo? Mergulha na tua história. E a tua história não é tua. Ela é uma história partilhada. Ela também é tua. Ela tem as tuas peculiaridades. Mas se fosse só tua, ela nunca teria paralelismo com a história dos demais. Com a história de outras pessoas. Como é que eu conseguiria escrever um conto, uma novela, um romance, um poema e tocar vocês? Vocês que vêm comentar generosamente, fraternalmente, o que eu escrevo e leio aqui nas leituras de Vassoler, como é que eu conseguiria tocar vocês se não houvesse contiguidades, paralelismos, cotejos, comparações de proximidade, de distância? Gente, ter sido amado faz uma diferença na vida de uma pessoa. Ter recebido carinho, ter começado a trabalhar cedo, acaba fazendo diferença, por vezes, para o enrijecimento da pessoa, para o ceticismo da pessoa. Porque você ter chefe desde cedo, sendo que poderia ter um pai e uma mãe amorosos, você começa aí a ser curtido nesse tipo, fica vamos dizer assim, com a casca grossa desse tipo de sociedade. Você, trabalhando mais cedo, e isso é o caso da maioria do Brasil, você acaba perdendo, você acaba envelhecendo mais rápido e perdendo um horizonte de imaginação, de ludicidade, de poeticidade. Não necessariamente, mas isso é uma coisa. Por quê? Porque você tem que ser pragmático. Você tem que lidar com uma banda toca. O que é o mais gostoso da infância? Ô, gente, até o dia 14, até 14 nada, porque eu tinha 14 anos, até o dia 27 de outubro de 1996, você sabe o que era a minha vida? Jogar bola, jogar videogame, torcer pelo Corinthians, e é isso. Era isso, minha vida era isso aí. Aí morreu minha avó. Aí a minha vida deu um pinote, deu uma virada. Nunca mais minha vida foi a mesma. Então, gente, essa é a tensão, e aí você depara, vamos dizer, numa trajetória aí de vida, você depara com a necessidade de fazer uma escolha de profissão, para quem tem o privilégio de ir para a faculdade no Brasil. Nos governos progressistas que houve, já deixou de ser um privilégio, se tornou um direito, mas agora a gente sabe que a chapa está esquentando de novo. Aí você tem que escolher uma profissão. Como fazer isso? Olha, gente, para mim foi um suplício. Foi um dos. É um período vivaz. Hoje eu agradeço a isso, mas foi muito massacrante. O meu pai queria que eu fizesse medicina, porque ele foi seguir a tradição da família dele. Mas eu não tinha identificação com isso. E eu gostava de uma série de disciplinas da escola, e eu não conseguiria me identificar. E uma coisa de que eu me lembro muito bem é a seguinte: os meus pais deixaram que nós, me refiro aqui a minha irmã e a mim, tivéssemos uma vida não pragmática. Nós pudemos ser criança de verdade, brincar, despreocupados, ver televisão, a gente se sujar na rua, ter uma infância lúdica e um começo de adolescência ali salutar. Então, gente, foi difícil, porque assim, lá em casa, eu costumo fazer essa sócio-psicanálise da vida da nossa família. Não faltavam coisas, graças a Deus. Como faltou para o meu pai e como faltou para minha mãe. Faltou coisa para meu pai e para minha mãe. Eles, às vezes não tinham o que comer ou não tinha mistura.
Não tinha mistura que a gente chama, não sei se no estado de vocês fala mistura. Mistura é carne, é peixe, frango, né? Às vezes só tinha arroz, farinha, feijão e assim por diante. Não sobrava também coisas. Então eu não tenho lembrança de regatear com os meus pais por mesada. Mesada, não sei se fala no estado de vocês, é um dinheirinho que o pai e a mãe dão ali para os filhos. Não tinha. Sempre apertado no fim do mês. Então, eu não me lembro de ter ritual dos presentes, de aniversário. Natal até tentava fazer um esforço, era difícil, mas a gente se abraçava, a gente se beijava, a gente sentava ao redor da mesa para ouvir histórias. E eu certamente vejo a minha psicogênese, a minha historicogênese de escritor da literatura, de ouvir essas histórias do meu pai e da minha mãe, de quando eles viveram na roça, de quando não tinha luz à noite, de quando minha mãe morou em casa de barro e poderia ter pegado doença de Chagas. Aí, quando eu estudei êxodo rural em geografia e doença de Chagas em biologia, eu falei, eu estou estudando a minha história aqui. E quantos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras estão estudando a sua história? Porque o Brasil teve reversão de população urbana para rural, rural para urbana, êxodo rural, só ali em meados do século XX, década de 70, já no meio da ditadura militar. E aí, como é que eu escolhi? Eu não cresci ali achando, claro que eu via que valores norteavam a sociedade, assistia as propagandas na televisão, via o que acontecia na escola, como às vezes a pessoa que tinha um tênis novo, que tinha um carro melhor, a pessoa era colocada aí para cima dos outros. Mas eu juro para vocês, conhecendo esses valores, que as pessoas mais importantes da minha vida, primeiro, nunca tiveram isso, nunca puderam ter essas coisas. E nunca incentivaram a gente a cultivar esses valores. Então, muito antes de eu saber o que era esquerda e o que era direita, muito antes de eu saber o que era utopia, o que estava se forjando no meu imaginário era uma sociopsico-histórico-gênese de dar importância a afeto, a carinho, a história pessoal, a presença das pessoas. E não é à toa que eu me lembro, até seguro aqui a emoção. Gente, não é fácil não. Não é à toa que eu me lembro dessas pessoas com emoção, ou que eu falo tanto dessas pessoas, porque. Peraí, gente, e não é fácil não. Porque eu identifico escolhas da minha vida nisso. Então, quando eu pensava em fazer profissões alternativas, eu pensava porque quando eu pensava em química, disciplina de que eu gostava muito, física, história, sei lá, vários cursos eu pensei em fazer, me espelhando nos meus professores e professoras. Eu pensava nisso, falando assim, poxa vida, né? Que gostoso estudar isso, você estudar, você ampliar seu conhecimento, você poder fazer uma coisa pela qual você tem com a qual você tem vinculação. Às vezes eu ouvia até dos próprios professores e professoras para não fazer isso, que o salário não era tão bom. Eu não tive costume de ouvir isso. E isso é muito importante, porque eu me lembro da época em que eu estava no curso de Direito, e eu me lembro de que muitos amigos, a gente formou um grupo ali das pessoas que não eram adaptadas ao curso de Direito, que não gostavam, na verdade, né? E muitos amigos e amigas não saíram do curso, não porque não quisessem, mas justamente porque era difícil abrir mão de um padrão de pertencimento social, de ganhos, padrão que fazia o prestígio aos olhos dos pais, da família, do círculo de convívio, do que a pessoa imaginava como sendo algo muito importante para si. Então, esse si mesmo, gente, esse si mesmo é o entrechoque. Ele é a somatória das suas experiências, mas não é só a somatória assim, colocando uma em cima da outra. Não, às vezes as experiências se chocam. Por exemplo, a pessoa pode achar que é pouco mercantil. Não, eu questiono essa sociedade. Eu não gosto dessa sociedade. Eu acho que o capitalismo é injusto. Sei lá, a pessoa pode falar N coisas. Mas como é que é a pessoa no concreto? Lá no Velho Testamento, da Bíblia judaico-cristã, tem uma expressão
fundamental, que foi o seguinte: conhecerás não pelas palavras, mas pelos atos. Então é interessante, às vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra. E isso é muito comum para todas e todos nós, né? Então, quando a gente fala dessas questões, quando a gente movimenta esse conhece-te a ti mesmo, esse ser, o ser é muito mais um processo do que uma entidade fixa. E mais, e o amor? A pessoa vê lá o filme, por exemplo, eu achava sempre muito bonito, eu via minha mãe, minha avó, meu pai gostando de modelos românticos de amor. Via como eles ficavam emocionados, né? O meu pai, né, um homem criado, meu pai nasceu em 1946, né, meu saudoso finado pai Tadeu. E ele nasceu em 46. Então os modelos que ele tem ali, obviamente, são modelos de uma masculinidade antiga e tal. Mas olha, eu me lembro do meu pai ficando emocionado, chorando, mesmo tomando uma pinguinha de vez em quando ali para dar um abraço no filho quando saiu um gol do Corinthians, mas gostava, era afetuoso. Em geral era mais distante, não é que era distante. Olha, se for pegar ali os homens daquela época, meu pai era bem afetuoso, era gente finíssima. E assim, gente, aí você vê lá seus pais, tal, não sei o quê, aí você pensa assim, puxa, que legal, né? Como é que vai ser o amor? E aí, gente, a gente começa a ver que o relacionamento, uma tentativa de namoro, de amor, de afinidade, envolve consonância e dissonância. Proximidade, às vezes, as pessoas tendo ruído de comunicação. E será que a pessoa, ao longo da vida, aquela identidade primeva, original, de um amor ali, não contrastado com a realidade permanece? Muitas vezes não. E eu diria que é muito bom que não permaneça daquela forma, porque é importante aí que o amor ganhe a complexidade que a vida tem. Nós amamos não como queremos, e sim como conseguimos, como podemos. Às vezes nos superamos, mas carregamos as pedras, os fardos da nossa própria vida. E isso é importante. Agora, algumas pessoas fecham lá a fresta completa do amor, e aí se enrijecem, se endurecem, se tornam completamente descrentes da possibilidade aí de se entrelaçar com os demais, de estarem juntos e juntas com as outras pessoas. Então, esse si mesmo, ele é muito importante no sentido de... Eu lembro uma vez, eu estava, vou dizer até para vocês o mês de outubro de 2008, eu estava com um livro da coleção Os Pensadores, da Escola de Frankfurt, e eu estava lendo um livro, lendo um ensaio do Max Horkheimer, um dos pensadores ali da Escola de Frankfurt, um ensaio chamado Filosofia e Teoria Crítica. E aí, o Max Horkheimer tentava responder a questão: a natureza humana é mutável ou fixa? Velha questão que dividiu a filosofia lá entre, de um lado, o Heráclito de Éfeso, o senhor da mudança, e o Parmênides de Eleia, aquele que via a estática. E aí o Max Horkheimer, nesse ensaio que eu li dentro da biblioteca Lenin, em Moscou, nunca vou me esquecer, eu estava olhando pela janela e vi o Kremlin, uma coisa linda, sensacional. Eu nunca vou esquecer de que eu estava lendo esse ensaio e o Max Horkheimer disse o seguinte: o ser humano se transforma e permanece idêntico a si mesmo. Para quem não está familiarizado ou familiarizado com a dialética, aí pode pensar, pô, mas isso aí o cara está dizendo assim que a pessoa muda, mas fica igual. Mas que história é essa? Então a pessoa não mudou, mas então a pessoa não ficou igual? Ou muda ou fica igual? Então, a gente geralmente dissocia, a gente torna estanque essas questões. E como vocês já perceberam, eu não gosto da inimizade, mas eu sou inimigo do pensamento binário, estanque, excludente. E se transformar e permanecer idêntico a si mesmo, essas entidades que parecem contraditórias e mutuamente excludentes, elas na verdade se coadunam. Vocês querem ver como? Vou dar um exemplo aqui com essa história que eu estava contando para vocês. O fato de eu ver o meu pai e minha mãe preocupados
com as contas ao fim do mês, todo mês era isso que eu via. Lá na mesa da cozinha, né? A gente não tinha uma sala de casa operária, gente, não tem sala de jantar. A gente tinha a cozinha, a gente tinha a pia da cozinha, o fogão e a mesa de jantar. Eu fui descobrir o que era sala de jantar indo para casa dos amigos e amigas lá da escola. Na minha casa não tinha sala de jantar, né? E eu me lembro do meu pai e da minha mãe sentados nas cadeirinhas de madeira que tinha lá em casa, fazendo conta. E eu me lembro do meu pai falando, para mim e para minha irmã, que vocês nunca se esqueçam, ele dizia, eles diziam para nós, meu pai e minha mãe, vocês nunca se esqueçam de que sempre é preciso guardar. Ele pegava um pedaço de pão, um pedacinho de pão para o futuro, para a velhice, quando for possível. Vocês veem como para o teu pai e para tua mãe isso está difícil? Quem teve esse excedente na vida não sabe, obviamente, o que é isso. E esse não saber o que é isso é muito impactante, porque isso muda a dinâmica da relação com, sei lá, com o salário, com a perspectiva de vida, isso estrutura, de repente, um compromisso que você tem ali com uma dimensão de que o dinheirinho suado e ganho lá, com a exploração do trabalho, o dinheirinho suado é uma dimensão ali da qual se deve cuidar, porque é uma questão ali difícil. Não pela abastança, não pela bonança, mas justamente pela falta. Então, isso está comigo. Nunca vai deixar de estar comigo. Agora, eu tive que tomar decisões na vida que meus pais, e mesmo meu pai que pôde estudar, nunca teve que tomar. Então, por exemplo, com 26 anos, eu decidi que eu ia morar na Rússia. Aí eu olhava para minha mãe, meu pai infelizmente já tinha falecido naquele momento. Eu olhava para minha mãe e falava, mãe, o que, que eu faço? Vou. A minha mãe, obviamente, ficava com o coração apertado porque ia sentir saudade do tão amado filho. Mas ela nunca disse para mim, não vá. Agora, quando ela falava o que, que eu devo fazer, quando eu pedia para ela que dissesse o que eu deveria fazer, como é que ela ia me dizer? Como é que ela poderia me dizer? Isso não foi uma experiência dela, não fez parte do rol da vida dela. Até quando eu me perguntava o que, que eu deveria estudar, uma vez a minha mãe me trouxe uma experiência que também não era minha, porque eu nunca tinha passado por isso. E foi o trabalho dela, foi o trabalho dela, da minha avó e dos meus dois pais que permitiu isso. Ou seja, a minha mãe falou, Flávio, você ainda pôde escolher o que você queria fazer. Eu só sempre tive que pensar em como ganhar a janta depois de ter almoçado. Sobreviver a cada dia. E janta. Pessoa de classe mais abastada fala jantar. Olha o substantivo que eu uso. Janta. E vou usar janta para o resto da minha vida. É isso que eu ouvi da minha mãe, do meu pai e da minha avó. Vocês estão ouvindo? Então, ter que tomar decisões diferentes das decisões da vida dos meus pais me transformou. Então, tá aí um exemplo de que eu permaneço como eu sempre fui e me transformei. E fui abrindo a experiência, o paladar para novas comidas, as vistas e o imaginário para novos países. Ter podido, isso é muito importante. Muitas vezes, nas casas dos meus vizinhos, as pessoas ali ficavam circulando entre as casas. Era um costume ali que eles tinham. A gente tinha uma dimensão assim de mais resguardo, e eu me lembro muito claramente de que eu tinha bastante privacidade em casa para poder ficar dentro do quarto lendo. E isso era muito importante. Eu ouvia meu pai biológico, que tinha podido estudar, falando do valor do estudo e falando da importância da leitura. E ele não teve na universidade organicamente, mas era certamente um intelectual, lia bastante, tive conversas maravilhosas com ele. E o fato de eu ter podido ter essa privacidade fez com que eu desenvolvesse concentração, coisa que muitas vezes em casas mais pobres, ainda mais pobres do que a nossa, no bairro Operário, por exemplo, numa comunidade pobre, numa favela, as pessoas vivendo apinhadas, com aquele calor, ainda mais no Brasil, sem luz elétrica. Gente, como é que a pessoa tem lugar para estudar? Eu já fui professor de escola municipal em São Paulo. Muitas vezes as crianças vão para a escola para poderem se alimentar, tá faltando comida em casa. Ou quando você via a criançada correndo de um lado para o outro dentro da escola,
Poxa, eu entendia completamente. Como é que a criança quer ficar ali sentada na cadeira, junto à cadeira lá, na cadeira e junto à mesa? Ela quer brincar, pô, não tem espaço onde ela mora. Então é isso, gente. A gente percebe essa questão. E ter transitado, ter pertencido àquilo que eu vou chamar de interstício social, ter transitado de uma classe para outra, ter conhecido realidades, ter percebido qual o padrão de valorização, de prestígio da classe média. Por exemplo, quando eu falava para os meus colegas da faculdade de Direito que não tinham propensão de largar o curso, que eu ia fazer ciências sociais, nossa, mas você vai sobreviver como? Com o salário que você vai ganhar? Isso nunca, eu juro para vocês, não é que não precisava, precisava, lógico, mas realmente por essa formação era esse o ponto. Então, eu estou fazendo essa leitura de alguns aspectos da minha vida, claro, não estou contando nenhuma intimidade, mas contando alguns aspectos, para a gente entender, para eu falar para vocês como eu entendo o que é o si mesmo, o que é o self, o que é a subjetividade. Jamais eu vejo a subjetividade, o si mesmo, como uma ilha. Se eu vir o self, a minha identidade como uma ilha, certamente eu estou numa ilha da Indonésia, que tem mais de 17 mil ilhas em seu arquipélago. Nós estamos em um arquipélago. Então é assim que a gente vê. É por isso que eu digo, e eu não estou brincando, é por isso que eu digo que a minha reforma do ensino médio é uma reforma do ensino médio que coloca do primeiro ano do ensino médio ao último ano da faculdade, de todos os cursos, sociologia, história, psicologia, filosofia, literatura de várias tradições, direito constitucional, direito penal, antropologia, ciência política. Por quê? Porque eu não vou construir ponte, tenho muito respeito por quem vai projetar ponte, por quem vai levantar a ponte. Mas essa pessoa vai votar junto comigo, junto com vocês. Essa pessoa vive em sociedade, coexiste em sociedade. Esses são fatores importantíssimos para a gente pensar. Então, esses instrumentais que eu fui aprendendo ao longo da vida, quando eu deixei o direito, o que eu percebi? Com todo respeito aos profissionais e às profissionais do direito, que eu não ia entender com a tecnicalidade jurídica, que é importante para os aplicadores e aplicadoras do direito, eu não ia entender as fundações da sociedade. Eu não ia entender por que meu pai e minha mãe não tinham podido fazer faculdade. Eu não ia entender porque tem pobreza no Brasil. Eu não ia entender se Deus existe ou não. Eu não ia entender se é possível haver justiça, se é possível haver utopia. Essas são as questões fundamentais. Agora, não achem vocês que essas questões brotaram na minha cabeça do nada. Foi porque eu tive tempo para estudar lá atrás. Eu me lembro, sou escritor hoje. Aqui, ó. Tá aqui o Metamorfose, tá aqui meu 5º livro na mão. Lá atrás eu lembro de que na escola falavam pra gente daquela coisa de plantar uma árvore e escrever um livro. Não é isso? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Dessas 3 coisas eu fiz 2, né? Já plantei árvore e sou escritor. E eu me lembro do esmero que eu tinha com o livro. Antes de escrever livro, antes de poder ler, como meu pai e minha mãe, tadinhos, achavam que ficava bonito o livro na parede, eles não tinham a possibilidade de ler. Eles, como brasileiros e brasileiras milhões, não puderam ali ler os livros. Mas eles tinham até a minha mãe, gente, com todo o sacrifício, conseguia. Ela gostava de alguns autores e chegou ao primeiro ano do curso de letras. Olha que coisa, hein? Você vai estudar literatura e sua mãe também estudou letras, Flávio? Pois é, ela depois acabou saindo da faculdade, uma faculdade. Aliás, eu fiquei com muita tristeza, eu recebi a notícia lá de que na faculdade em que minha mãe estudou, em Santo André, não há mais, o salvo engano, o Centro de Humanas. Eu fiquei muito triste ao saber disso. Uma faculdade tradicional ali de Santo André. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês? Que ter brincado de castelinho com a minha irmã, de construir castelo com o Dom Quixote na base, nunca tirou da minha cabeça. Eu me lembro de não saber ler, eu perguntava, pai, o que está escrito aqui? Mãe, o que está escrito aqui? Eles me falavam, aquele nome ficava, porque é o pai e a mãe da gente que está falando isso. Vocês estão percebendo? Então foi um objeto lúdico. Esse é o self. Essa é a história do self. Qualquer outra coisa, não. O eu é um desejo que eu posso ter, mas tem da onde?
Da onde que vem esse desejo, amigão? Minha amiga, vem da onde? Foi formado como? Ah, Flávio, mas tudo é equivalente a de onde você vem? Não. Você pode ter um ímpeto. Quando eu lia Júlio Verne, a minha família não tinha condição de fazer com que eu viajasse, mas eu queria viajar. Olha o que eu estou fazendo hoje. Olha como A Volta ao Mundo em 80 Dias do Júlio Verne ficou aqui, ó, no meu imaginário. O que eu faço nas viagens de Vassoler? Quando eu lia coisas sobre Marco Polo, quando eu vi o desenho As Aventuras de Tintim, vocês já viram? Desenho maravilhoso. As Aventuras de Tintim, que ele passava pelo deserto. Quando eu estive no deserto do Saara, me vieram lágrimas, porque eu me lembrei do Tintim. Aliás, há quem diga que eu corto o cabelo, às vezes deixa a franjinha igual Tintim, igual Tintim. Então, gente, essas coisas ficaram fortes ali. E aí, é a dimensão. Às vezes a pessoa quer seguir esse caminho pela vocação, mas obviamente tem medo. Vai ganhar quanto? Olha que pergunta triste. A pergunta necessária: como é que a pessoa vai sobreviver? Eu posso dizer a vocês que na escola eu tenho muito orgulho dos professores e professoras que eu tive. Professor Frank de História, Frank Borges, mando um grande abraço para ele. Professora Maria José de Português, me ensinou com muito brilhantismo a sociolinguística. Professor Emanuel Santana de Redação, olha, figuras centrais. Professor Francisco Bocafoli de Física, figuras centrais da minha formação. Centrais. Eu lembro que eu estava contar essa história para vocês, dar toda essa moral para o meu grande querido professor Francisco Bocafoli, o Boca. Eu estava meio desacreditado, estava numa fase meio rebelde no segundo colegial, e aí eu tinha voltado a estudar em São Bernardo, que tem um período que eu estudei em São Paulo, e fui estudar em São Bernardo de novo, e eu falei comigo mesmo, não, agora eu vou levar a sério a escola, né? Mas eu estava meio desacreditado, e aí eu lembro que na primeira aula que eu tive com o Boca, ele chegou para mim depois da aula e falou o seguinte: você é um bom aluno, e se quiser entrar na Universidade de São Paulo, vem falar comigo que você vai entrar. Como eu disse para vocês aí, a coisa para mim era brava. Tá aí, gente. Tá aí. São essas pessoas que marcam a gente. Quando você tem figuras de pai, de mãe, professores e professoras, além do seu próprio pai e da sua própria mãe, figuras de incentivo. Por exemplo, eu penso no Pelé, eu não consigo olhar para o Pelé pura e simplesmente. Sabe por quê? Porque tem a Biblioteca Monteiro Lobato até hoje, na rua Jurubatuba, em São Bernardo do Campo, e hoje as pessoas não vão mais para a biblioteca pública municipal. Não vão, né? Porque, quer dizer, até vão. Pessoas mais pobres, que não têm acesso à internet boa, vão lá para a biblioteca para poder ter acesso à internet melhor. Mas hoje a biblioteca está no computador, está na palma da mão, a pessoa pega a biblioteca na palma da mão aí no celular, né? Mas eu lembro do meu pai mostrando para mim aquela coleção de livros da editora Ática, como é que é a coleção Vagalume, O Escaravelho do Diabo, Ilha Perdida. E eu me lembro do meu pai me mostrando a revista Manchete com o Pelé na capa. E mostrando que ele tinha comprado aquela TV Filco, que tinha, em cuja antena tinha que colocar um bombril, tadinho. Tinha que colocar um bombril para pegar. Aí meu pai subia lá na antena. Quantas pessoas da classe trabalhadora no Brasil tiveram que fazer isso, passaram por essa situação? Coloca o bombril na ponta da antena da TV. Aí meu pai ficava girando lá em cima do telhado a antena de casa para ver se o canal pegava a configuração. E era aquela TV Filco de caixa de madeira que meu pai tinha comprado para ver a Copa de 70, que foi a primeira Copa a cores no Brasil. Vocês estão percebendo? Eu nunca vou esquecer um negócio desse. São as marcas. Obviamente que pessoas que tiveram convívio com música clássica, com literatura, porque seus pais eram intelectuais, tinham uma formação, têm outras experiências, obviamente, tão válidas quanto, né? Essas são as minhas experiências que eu estou partilhando com vocês, em algumas dimensões, para falar desse eu. Então, não é só uma somatória, não é só assim, eu vou somar. Não, tem experiências que se invalidam, se anulam, se superam. Então, contar a história de alguém, como os grandes romancistas sabem, é contar a macrohistória junto com a microhistória. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, nossa, isso é muito emocionante da minha família. Nós vivíamos num bairro, já disse para vocês, num bairro operário. E meu pai pagava aluguel, meu pai, minha mãe e minha avó pagavam aluguel.
Nossa, uma vez meu pai, olha lá, gente, olha a importância do direito trabalhista. Olha a importância da lei trabalhista, da legislação da CLT. Meu pai raspou o fundo de garantia, raspou o PIS/PASEP. Minha mãe tinha um fundo de garantia, tinha alguma coisa como funcionária pública. E minha avó, tadinha, pegou lá, ganhava um salário mínimo, tudo que eles puderam. Porque o Sarney, primeiro presidente ali da redemocratização do Brasil, que a gente sabe que nunca se completou de fato, fez um plano da casa própria, e eu me lembro até hoje. Eu não entendia, né? Eu só entendia que meu pai, minha mãe e minha avó estavam chorando, abraçados, na cozinha de casa, e abraçavam a gente. E a gente, ó, eu era uma criança, isso aí o quê? 86, 87, e eles quitaram a casa. Muito do que minha irmã e eu podemos fazer hoje de despreocupação, que é um inferno, um demônio para a esmagadora maioria do povo brasileiro, que é a questão do aluguel, isso acabou lá com os meus pais. Então, a gente percebe como determinada inserção, como uma luta da classe trabalhadora por direitos trabalhistas, que agora são amplamente ceifados. Como isso fez a diferença? Como é que as pessoas vão. Como é que o trabalhador é trabalhadora com salários arrochados, que já agora já não podem ter 30 anos de empresa, como tiveram meus pais, para juntar um fundinho de garantia? Como é que vão comprar casa? Aí o que vai acontecer cada vez mais? O fenômeno que é muito conhecido entre as classes populares do Brasil do puxadinho. O que é o puxadinho? O camarada mora num terreno, como é que o filho e a filha vão comprar uma casa? O meu irmão dizia, quem casa quer casa. Né? Quem casa quer casa. Mas vai comprar casa como? Como é que vai fazer um financiamento? Como é que aprova a renda? Se a pessoa agora vai ter trabalho contingente, bico ao invés de trabalho, precarização ao invés de proletarização. Vocês percebem? Então, o ser, ele necessariamente se abre para dialogar com a história. E é claro que a natureza humana tem as suas componentes. Nós somos e nos transformamos. Mas é importante falar de todo esse arcabouço, de toda essa historicidade, para a gente perceber aí a nossa formação. Então, dizer que, não, eu abracei as ideias progressistas pura e simplesmente porque elas são bonitas. Não, elas vêm do seio do meu lugar. Pra vocês terem uma ideia, no meu bairro, todo mundo votou em Luiz Inácio Lula da Silva em 1989. Aquele era um PT de esquerda, hein? Aquele era um PT de esquerda no reformismo forte, né? De uma tradição trabalhista do reformismo forte. Se ganhasse, teria sido apeado do poder, muito provavelmente. É uma coisa que a gente nunca vamos saber, mas podemos especular. Agora, pergunta se na escola onde eu estudei tinha alguma pessoa que votou no Lula. Todo mundo ia votar em Fernando Collor de Mello. A primeira eleição presidencial. Olha aí, gente. Olha aí a identidade em correlação com o pertencimento de classe, com os fatores. Então, gente, é importante mencionar essas questões para que nós façamos uma sociogênese, uma psicogênese, uma filosofogênese da nossa vida, para que nós percebamos de onde viemos, quais foram nossos conflitos. Aí falam também uma coisa, né? Para eu ir me encaminhando aí para o fim da aula e vocês fazerem as perguntas de vocês aí. Mas como é possível que, com o mesmo pai e com a mesma mãe, dois irmãos sejam tão diferentes, digamos assim? Quem disse que o pai e a mãe são os mesmos para os filhos? Eu cansei de ouvir, é claro, a minha mãe e meu pai dizendo: nós gostamos de vocês da mesma forma. É mesmo? Vocês gostam de duas pessoas da mesma forma? Mas nunca. Tem pessoa que. A gente tem aquela expressão, né? Eu gosto de tal pessoa de graça. Gente, tem dois amigos meus. Eu não vejo. Os dois eu não vejo há bastante tempo. Mas um amigo meu é o Brito Cabebe, o Helder Cabebe, angolano maravilhoso, com quem eu tive a alegria, a satisfação de dividir um apartamento estudantil no ano em que eu morei em Moscou. O Brito hoje é pai de duas meninas lindas, lá em Luanda, capital da Angola.
O Brito é um camarada tão generoso, tão boa praça. Ele já oferecia, ele já partiu o pão antes mesmo de oferecer. Era uma figura boníssima. E a nossa amizade, às vezes a gente tem isso. Tem pessoas com as quais você partilha, digamos, ideais políticos. Tem pessoas com as quais você partilha, sei lá, alguns sonhos na sua vida. E tem pessoas com as quais você partilha os valores, os afetos da amizade mais forte. Então, são essas várias questões. Se isso acontece na sua vida, com esses diferenciais, por que não vai acontecer dentro da sua casa? Às vezes, se um filho ou uma filha tem afinidade mais com o progenitor, com o pai ou com uma mãe, às vezes o outro, geralmente o mais novo, pode buscar ali se desenvolver num outro caminho, ainda que obviamente não tenha consciência nenhuma disso, para fazer como a planta, que vai sendo como o galho, que vai sendo tortuoso no seu fototropismo, buscando a luz do sol para sobreviver. Claro que existe, e os irmãos sofrem. Ah, porque a mãe dá mais atenção para você. Ah, porque o pai dá mais atenção para você. Sinal de que realmente a maçã não cai longe da macieira, mas duas maçãs da mesma macieira podem cair em lugares distintos, ainda que próximos. Vocês estão percebendo? Tudo isso é muito importante. Porque, de repente, o pai e a mãe reconheceram em você um ímpeto, o outro irmão não conseguindo ter, digamos, a mesma trajetória nesse caminho, vai para outro lado. Vai buscar a luz dele em outro lado. Vai desenvolver as forças, o talento em outro lado. E assim são as famílias. E assim são as tensões, são as emanações, as comunhões e as tensões. Então, gente, essas questões são fundamentais para a gente pensar sobre o conhece-te a ti mesmo. Flávio, então, depois dessa trajetória aí que você contou para nós, o que existencialmente significa dizer conhece-te a ti mesmo? Significa que nós nos situemos, que nós tentemos nos situar na história do país, da nossa época, tentemos correlacionar os valores da classe social de que viemos, se nossa personalidade se adequa ou não se adequa, se tem um horizonte de expectativas maior ou menor. Toda essa sociogênese, psicogênese, gênese filosófica de nós mesmos, tudo isso vai nos compondo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O filósofo brasileiro Leandro Conder, falecido há alguns anos, escreveu um texto que eu acho um primor, chamado Curriculum Mortis. Olha que coisa, a gente costuma falar de currículum falando curriculum vitae, né? E o que é o curriculum mortis? É toda a verdade que o curriculum vitae nunca vai poder ter, nessa sociedade ao menos. Ou seja, no currículum mortis, eu posso dizer que quando eu fui para uma competição de judô, quando eu tinha lá, sei lá, 9, 10 anos, eu perdi feio. E eu fiquei com uma raiva desgraçada e não queria sair do quarto. Aí brigava com a minha mãe, até que chegou uma hora, meu pai falou, pode abrir essa porta aí? E a frustração, meu filho, perder, é isso aí. Me deu um tapinha no cucuruto e falou, segue adiante, faz parte da vida. O Coringão não perde? E ali eu senti o incentivo do meu pai e da minha mãe. Ali eu vi uma força, ali eu vi uma questão. Então, gente, é perceber justamente que a gente entender esse processo, a gente entender essas questões, a gente se arvorar na vida, é perceber até onde os galhos querem chegar e de que raiz eles vêm. Então, currículo mortis é colocar fragilidade, medo, frustração e os sonhos não realizados. Os sonhos não realizados, porque não é porque uma pessoa não conseguiu conquistar algo, não é porque uma pessoa não realizou algo, que esse algo não é digníssimo. Às vezes a pessoa não conseguiu realizar algo porque a época não estava pronta. Eu dou o exemplo, por exemplo, do tal de Vicente. Vocês conhecem o Vicente, gente? O Vincent van Gogh, que nós falamos Van Gogh, não vendeu um quadro. Quem disse que ele queria vender? Obviamente ele queria reconhecimento. É um artista, quer comunicar o seu talento. Tão revolucionário que a recepção de sua obra não estava pronta. Ele precisava dos espectadores e espectadoras do futuro. Hoje a gente sabe quem é Vincent van Gogh. Vocês estão percebendo?
A Clarice Lispector, lá na Paixão Segundo GH, tem um aforismo genial do qual eu nunca consegui me esquecer. E se o que eu desejo ainda não tiver nome? Ou seja, e se o que eu desejo não existir nessa sociedade? Por exemplo, muita coisa que eu desejo não existe nessa sociedade. Eu desejaria relações menos competitivas. Eu desejaria que as pessoas fizessem opções mais voltadas para busca de vocações e menos para ter carro bom, ter casa grande. Essa casa vai caber no caixão? Aliás, quando eu tive na Capela dos Ossos, formidável, no mosteiro de São Francisco, em Évora, aqui em Portugal, eu vi para onde vão nossos ossos. Eu vi ali onde eles ficam. Os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então, era o que eu desejaria. O mundo está caminhando para isso? Não. Pelo contrário. As pessoas são cada vez mais coagidas ao consumismo. E não é à toa que estão dopadas. Não é à toa porque a depressão é prescrita industrialmente. É uma doença social. Tá, quem disser que a depressão é uma doença individual conhece pouco de história e sociedade. Então, gente, é o que eu gostaria. Esse mundo fornece isso? Não. Então, se você tenta balizar uma vida a contrapelo dessas atitudes que o mundo reforça em nós, você vai sofrer. Você necessariamente vai sofrer. Você vai ter dificuldade, você vai ser emparedado. Você vai ter que sempre entender como é que a banda toca para tentar achar um caminho para que a sua vida seja aquela que você eventualmente pela qual você anseia. Que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Por isso que eu tenho esse canal no YouTube. Por isso que estou publicando os livros pela editora fundada por mim e pela minha irmã. Por isso que eu ministro os cursos. É uma tentativa de partilhar com vocês esse arquipélago de personagens e ideias. É uma tentativa de fundar, eu gosto de pensar, agora que está chegando a 1 ano o meu canal, eu gosto de pensar nesse canal como uma sociedade de pessoas descontentes, quer dizer, pessoas que querem alegria mais profunda, mas que não estão satisfeitas e satisfeitos com esse tipo de sociedade, que gostariam de outros valores, como estudando na aula de alemão, queriam Vögel beobachten, observar os pássaros. Vocês já ouviram o ruído, o chilreio curativo dos pássaros? Ontem eu estava cansado, estava trabalhando bastante. Eu saí para dar uma caminhada à beira do Rio Oeste, aqui em Braga, pertinho de onde eu moro, tem uma pistinha de caminhada, eu ouvindo o coachar das rãs, o fluxo das águas. Que isso, gente? Voltei para casa novinho em folha. Vocês estão percebendo? Então, gente, são essas algumas questões que eu partilho com vocês e eu espero que vocês tenham pensado muito sobre a vida de vocês, para que nós pensemos. Eu dedico a minha vida a isso, né? Este livro não é à toa. Agora vocês sabem, né? Com essa aula vocês sabem. De onde vem esse livro? Agora, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, a colinha aqui para vocês, para quem eventualmente quiser adquirir o Metamorfoses. Olha aí, olha aqui. De onde vem esse livro? De onde vêm esses diálogos? Esses são diálogos vividos ou imaginados, nem eu sei mais a fronteira, mas certamente o forno, a lenha desse livro é essa vida. Não estou dizendo que esse livro, ou esse romance de formação em diálogos, o Metamorfoses, é um livro biográfico, autobiográfico, mas certamente dialoga com essas questões todas que eu levantei. Quem quiser adquiri-lo, gente, dando um like no vídeo, curtindo esse vídeo, disseminando esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Quem quiser adquirir o livro, é só fazer um Pix de 64, já com frete o valor, para a chave do Pix, a editora Nômade, nômade.editora@gmail.com. Aí você manda o comprovante do Pix e o seu endereço para esse e-mail, para essa chave do Pix, que é o e-mail da editora, e é só alegria, só correr para o abraço. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Está aí o recado do livro mais uma vez. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Rosângela Sobral, que é de Santo André,
A Rosângela mora num bairro, ela já contou para mim uma vez, que mora num bairro perto do antigo Chaplin. Chaplin era uma balada. Ih, gente, ali foi a escola de muita gente. Obrigado, Rosângela. Chaplin era uma balada lá em Santo André, na Avenida dos Estados, perto da Petroquímica, lá em Santo André. E a rapaziada, nos sábados à noite, se deleitava lá no Chaplin, com as baladas, com a. Como é que é? Aquela Corona. Com a Corona, com o Putz Putz, com o dance music da Corona, com a musiquinha Putz Putz, né? Putz, putz, putz. E com a baladinha ali. Gente, muito obrigado a Rosângela. Vamos mandando as perguntas de vocês aqui, para eu começar a responder. Eu quero que vocês, por favor, mandem as perguntas. Aí o pessoal está falando, a Maria Lúcia, que história maravilhosa, parabéns, professor. A Silvaneide, obrigada, Flávio, pelas suas profundas reflexões, somente uma inspiração. Muito obrigado, querida. O Caio aqui, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido poeta do canto, que estará ao vivo no domingo, participará do lançamento ao vivo do meu novo livro, o Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Deixa eu pegar aqui, gente, para compartilhar com vocês. Vamos ver, deixa eu pegar aqui para compartilhar, gente, que tem que fazer a mágica aqui e tudo mais. Olha aí, gente. Domingo vai ter lá o lançamento. Edu, obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Ó, domingo vai ser o lançamento do livro, dia 1º de agosto, às 18 horas. Quem comprar ainda hoje o livro vai para a Balada do Vassoler amanhã. A Balada do Vassoler pelo Zoom, porque não dá para fazer Balada do Vassoler. Se eu colocar aqui música ao vivo, ó, o YouTube com direito autoral, corta tudo. Agora lá no Zoom eu posso. E nós vamos fazer a Balada do Vassoler amanhã, sexta-feira, dia 30, às 18, acho que é 18 horas vai ter a balada. Agora eu não lembro se era 18, 18h30, 18h30. Depois eu vejo lá. Mas o pessoal que comprar tá aí a Balada do Vassoler, tá bom? Então tá aí e o Edu vai estar no lançamento. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Vão mandando aí as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês têm. Vamos ver, deixa eu subir aqui. O Lucas está falando assim: o professor já acordou se sentindo metamorfoseado como uma barata de Kafka? Ô Lucas, meu amigo, essa pergunta é ótima, espirituosa, inteligente e criativa. Meu amigo, eu acho que acompanhando essa aula de hoje, o que eu posso dizer a vocês é que eu passei por... Como é que chama esse livro aqui? Como é que chama meu novo livro? Metamorfoses? Eu passei por várias ao longo da vida, né? Eu sou o filho da dona Marineusa, do seu Tadeu, da dona Antônia, o neto da dona Antônia. Mas também já não sou. Porque, assim, coisas que eu poderei ensinar se um dia eu for pai, coisas que eu poderei ensinar a uma filha ou a um filho, eles não puderam, não porque não tinham condições, mas porque o Brasil cometeu crime social com a geração deles. Geração de pessoas, milhões de pessoas, retirantes. Meus pais são o quê? Retirantes. Como milhões e milhões de brasileiros que foram lá para o ABC Paulista para trabalhar nas montadoras. Porque lá, direto ou indiretamente, tinha emprego. Coisa que você acha que minha mãe, se fosse perguntar para ela, eu quero sair da roça. Não, ela gostava. Nasceu lá numa fazenda, minha avó também. Gostava, mas a pessoa tem que sobreviver, né? Vamos lá. Olha lá, a minha querida irmã tá aqui, a Larissa, olha aí, com roupa de inverno, tá falando que domingo vai ter o lançamento e que ela espera todo mundo aqui no canal. Inclusive, vocês vão conhecer, quem estiver no lançamento domingo, conhecerá ao vivo a minha linda, amada, inteligentíssima irmã, que é a responsável pela foto aqui do livro, teve a ideia dessa tirinha vermelha, fez o logo da Nômade, fez os caracteres, aqui ó, lombada, a quarta capa, todo o design foi da Larissa. Vocês estão entendendo? Vamos lá, vamos ver aqui. A Renata, ótima aula. Aí o X está falando, sempre passamos por metamorfoses, queiramos ou não. A Karen está perguntando que hora vai ser o lançamento. Tá aqui, Karen. Olha aqui, minha querida. 18, em Brasília, 18 horas. É o horário do lançamento nesse domingo. E a Larissa vai ser a primeira pessoa a entrar no lançamento. Esse lançamento promete, hein, gente? Promete o lançamento. Vou mandar as perguntas de você. A Larissa mandando um beijo aqui. Vamos lá, vamos mandando as perguntas de vocês aqui. Deixa eu caçar as perguntas de vocês. Vocês vão mandando as perguntas,
Que eu vou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Edson está perguntando aqui. O Edson está agradecendo pela aula. Muito obrigado, meu amigo. Vivemos num mundo doente? Mas com absoluta certeza, Edson. Infelizmente, a sociedade não está indo num bom prumo. E a coisa é brava, meu amigo. A coisa é brava, mas esperemos aí que seja possível reverter o curso dessas coisas. Mas realmente estamos. Olha, meu querido amigo Mauro Viana, que é o patriarca deste canal, o Stare Zósima desse canal. Como será que a classe operária vai sobreviver com a robótica e inteligência artificial? Mauro, olha, a coisa vai ser feia, porque eu vou dar ainda uma aula, eu já dei uma aula aqui no canal, vocês podem procurá-la, na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, uma aula com o seguinte tema. A inteligência artificial vai acabar com os empregos? Assistam essa aula. Mas eu ainda vou dar uma outra aula, eu acho que eu vou dar mês que vem essa aula, a seguinte tema: por que as leis trabalhistas foram ceifadas? Por quê? E a gente vai falar sobre isso. Mauro, tal como nós falávamos da classe trabalhadora, olha, os partidos de esquerda que ainda falam em socialismo nos moldes soviéticos, olha, eles não conseguem pensar histórico materialmente. Não existe proletariado. O proletariado de que fizeram parte, minha avó, meu pai, minha mãe, não existe mais. E não só porque a profissão deles não existe mais, mas porque o capitalismo ele está eliminando postos de trabalho, não só subqualificados, mas também qualificados, com uma velocidade vertiginosa, de tal maneira que nós teremos que pensar se a sociedade de capitalismo em massa vai existir. Vocês estão percebendo? São muitas questões. Muito obrigado. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Gislaine Barbosa. Que aula, professor. Sensacional. Muito obrigado, querida. Vídeo obrigatório a ser visto por meus filhos adolescentes. Muito obrigado, querida. Que bom. Eu fico muito contente. Esse é meu compromisso como professor. Né? Agora falo como professor. O compromisso de um professor é poder ser didático, é poder ser dialógico, é poder dialogar com vocês, trazendo essas questões. Vamos lá, deixa eu ver aqui as questões de vocês aí. Olha só, o Murilo está perguntando: Flávio, sua mãe estudou na Fundação Santo André? Aí, ele está falando que os cursos ali de bacharelado acabaram. Murilo, meu amigo, a coisa é brava, né? A coisa é triste. E isso me dói, viu, rapaz? Isso me dói bastante. Vamos lá, obrigado, Murilo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Estou vendo aqui, o pessoal está mandando aqui. Deixa eu ver aqui que tem mais aqui embaixo. Aí o Lucas fazendo outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Professor, você conhece um paralelo entre a essência e a existência de Sartre? Olha, meu amigo, eu acho que a aula de hoje, ela se inspirou, indiretamente, nessa discussão de que o si mesmo, ele precisa estar em correlação com o mundo. E isso significa, por exemplo, que eu posso ter uma imagem de Che Guevara viajante para me espelhar, mas será que eu sou abnegado e sou nômade como Che Guevara, digamos assim, quando jovem? E assim as pessoas vão se perguntando. Vocês estão entendendo? Então eu considero realmente que o autoconhecimento jamais é auto. Ele é interconhecimento. Esse termo autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, deveria ter a questão: conhece-te a ti mesmo e aos demais. Aos demais em você, a você junto com os demais, sobre a sociedade transpassando você e os seus desejos em face da sociedade, daquilo que ela pode realizar e daquilo que ela não pode e não quer realizar. E aí a gente tem os utopistas, aqueles que sonharam com o fim do horror da escravidão. Foram chamados de inocentes. Hoje são os mártires, são os heróis. Aqueles e aquelas que sonharam com a mulher tendo direitos iguais. Isso não era realidade e ainda, lamentavelmente, em boa parte do mundo ainda não é. Mas as mulheres estão lutando por isso. E homens solidários estão lutando por isso também, estão tentando se desconstruir. E por aí vai. Pessoal, olha, gente, muito obrigado a todas e a todos vocês. Deixa eu deixar aqui mais dois recadinhos rápidos. Dizer para você que do domingo, às 6 horas da tarde, horário de Brasília no Brasil, domingo, dia 1º de agosto, dia do aniversário de 1 ano do canal, vai rolar o lançamento desse meu livro,
Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai, obra que sai pela editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Tá todo mundo convidado, todo mundo convidada, participem desse lançamento. E aí eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Peraí, gente. Mais uma coisa aí, a última compartilhada. Tá aí, gente. A última compartilhada é o quê? Que vocês se inscrevam nesse curso. Deixa eu colocar aqui o link para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu colocar o link para vocês aqui. Que vocês se inscrevam nesse curso. Pera lá, gente. Nesse curso aqui, sobre Dostoiévski e Kafka. Olha lá, o Mauro já está inscrito. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Mauro Viana já está inscrito no curso, manda um super sticker e apoia sempre esse canal. Esse que é nosso patriarca, o Starets Zózima, o grande Mauro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. O nosso querido Mauro, com quem no futuro tomarei uma cervejinha, se Deus quiser, à beira da lagoa Rodrigo de Freitas. Gente, nesse domingo... Caramba, nesse domingo é o lançamento. Já estão abertas as vagas para esse curso sobre Dostoiévski e Kafka. Eu quero dizer que essa foto do Dostoiévski aí é do túmulo dele, fui eu que tirei, tá? E tem a foto do Kafka aí. E aí, gente, eu deixei o link aqui da plataforma Simpla no chat e tá aqui, vou deixar embaixo desse vídeo logo logo. Deixa eu ver, deixa eu falar para vocês que nós estávamos com 80% de inscrições para o curso na plataforma Simpla. Gente, estamos, veja que maravilha, nós estamos com 80%, estávamos com quase 80%, agora 80%, tá? De inscrições. A Lari está dizendo aqui que o link para vocês se inscreverem no curso também está na minha bio do Instagram, que é Flávio Ricardo Vassoler, tá? Eu estou deixando aqui no chat o link e vocês se inscrevem. 80% das vagas em 4 dias foram para o Beleléu. Acabaram. Aulas ao vivo pelo Zoom, nesses dias aí, 14, 21, 28 e 4 de setembro. Acesso às aulas gravadas por um bom tempo. Valor acessível e democrático. Tá aí, gente. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Ó, a Maria Lúcia falando, muito obrigado por fechar com chave de ouro as aulas do primeiro ano. Olha ali, ó, a Tribateuna tá dizendo, eu quero, quer o curso? Tá lá, tá aí, ó, deixei o link no chat, minha querida. A Rosângela tá falando gratidão, o Mauro estão conversando aí. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Um grande abraço, completaremos 1 ano de canal, 1 ano de trabalho conjunto, e eu quero dizer a vocês que estarei junto com vocês para o resto da minha vida, se Deus quiser, nesse canal do YouTube, partilhando reflexões críticas, lirismo, ludicidade, literatura, filosofia, cinema, história, sociedade, política, artes, essas paixões, essas obsessões do bem, estaremos juntos. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Fiquem bem. Até domingo. Nesse sábado tem resenha sobre o filme Melancolia, de Lars von Trier, às 10 horas da manhã. E, no domingo, Viagens de Vassoler, às 11 horas da manhã. Levarei vocês, sempre horário de Brasília, levarei vocês ao Castelo dos Mouros, que fica encravado no coração da cidade de Sintra, em Portugal. O último vídeo feito em Sintra. Depois de Sintra, nós iremos a... Deixa eu ver o que era a cidade. Coimbra. Olha que maravilha. Iremos a Coimbra. É isso, gente. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Até domingo no lançamento do canal às 6 horas. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu, 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 valeu.